Até o apóstolo Paulo encontrar Jesus no caminho para Damasco, sua vida havia sido dedicada a destruir os cristãos e perseguir qualquer um que acreditasse que Jesus era o verdadeiro Messias. Ele era um fariseu, educado entre os maiores mestres de Jerusalém, e como tal, ele cria fortemente que o cristianismo era uma seita que feria a verdade de Deus, e por isso dedicava sua vida a combatê-lo. Mas Jesus interrompeu a viagem de Paulo em sua rota de destruição de uma maneira que mudou sua história e seu legado para sempre. Em uma colisão divina com Cristo, a sua vida foi radicalmente transformada e redirecionada para ser uma luz para o mundo. Através da natureza redentora da graça de Jesus, Paulo passou a ser um dos indivíduos mais influentes na proclamação das boas novas, tendo escrito a maioria dos livros do Novo Testamento. Assim como Paulo, eu experimentei um encontro com Jesus que alterou todo o curso da minha história. A minha vida estava impregnada com drogas e jogos de azar, o que me levou até o poço. Fui parar numa prisão, sem esperança para o meu futuro. Mas Jesus se encontrou comigo ali e me ofereceu um novo caminho. Através de sua grande misericórdia e de seu perfeito amor, Ele começou a reconstruir minha identidade, usando-me como um canal para compartilhar o seu evangelho. Meu nome é Rodrigo e esta é a história de como eu me encontrei com Cristo de uma forma que mudou a minha vida para sempre. Se você tivesse me conhecido naquela época, jamais teria acreditado que eu poderia me tornar quem sou hoje. Eu era completamente obstinado e imprudente na minha busca por drogas, dinheiro e o poder que essas coisas me davam. E por isso, a minha vida se resumia a uma decisão ruim atrás da outra. A parte mais trágica é que minhas escolhas machucavam as pessoas ao meu redor. Neste caminho de perdição, eu quebrei o coração daqueles que me amavam e cometi mais erros do que sou capaz de contar. Contudo, de alguma forma, o Deus de quem eu fugia e queria distância seria aquele que iria me resgatar. Deus via para além do implacável traficante de drogas que eu havia me tornado. E com seu amor incondicional e sua graça sem fim, Ele me transformou em quem havia me criado para ser. De fato, olho para trás atualmente e me identifico completamente com o novo nascimento do qual as Escrituras tanto falam. Minha história começa como muitas outras. Cresci no sul do país de Gales, em um lar amoroso e cristão. Meus pais me ensinaram com zelo os valores cristãos e como meu pai era um policial, mesmo muito jovem, eu tinha uma compreensão de certo e errado perante a lei. Quando eu tinha 4 anos de idade, meus pais se divorciaram. Foi um divórcio amigável e nos anos que se seguiram, ambos se casaram novamente. Seus novos cônjuges foram ótimas pessoas e eu não poderia ter pedido melhores padrastos. Meu padrasto, com quem acabei morando, era de Guernsey, nas Ilhas do Canal. Então, aos 10 anos, mudei-me com minha mãe e minha irmã mais velha para começar uma nova vida naquela bela ilha. Essa nova casa e nova vida foram um cenário perfeito para um desenvolvimento pacífico e bem-sucedido. Uma família amorosa, uma casa incrível próximo a uma costa cheia de lindas praias. A região tem uma baixa taxa de criminalidade, um sistema educacional de qualidade e praticamente desemprego zero, criando assim uma série de futuras oportunidades de carreira. Com todas essas coisas boas em minha vida, o que poderia dar errado? Bem, como você já ouviu, muitas coisas.
A única peça do quebra-cabeça que não se encaixava bem era que, ao contrário do resto da minha família, eu realmente não conseguia entender ou absorver essa coisa toda de Jesus. Apesar de crescer frequentando a igreja regularmente, eu nunca havia tomado a decisão de me entregar a Deus e seguir a Cristo. Sinceramente, eu nunca havia sequer sentido uma inclinação para fazê-lo. Quando eu tinha cerca de 17 anos, decidi que a igreja simplesmente não era para mim. E então me afastei completamente dela. E na mesma época, comecei um curso universitário de estudos empresariais. E me encontrei ali, além de fazer muitos novos amigos. Era tudo muito empolgante. A sensação de pertencimento que passei a ter ali era, aos meus olhos, perfeita. Infelizmente, meus novos amigos não eram as melhores influências e logo se tornaram um catalisador para os danos que eu causaria mais tarde em minha vida. Como resultado, os valores morais que eu havia recebido de meus pais começaram lentamente a ruir. Meus novos amigos saíam frequentemente para festas e boates nos fins de semana, bebendo e usando drogas. Tudo aquilo parecia muito divertido, e não demorou muito para que eu me juntasse a eles. Comecei com as festas em casa, onde passei a beber bastante álcool e fumar maconha. Era um mundo totalmente novo para mim, e eu estava viciado nas sensações e na aceitação que vinha com tudo aquilo. Eu sentia como se finalmente fizesse parte do grupo legal e descolado, ao contrário de como havia sido para mim na escola. Quando fiz 18 anos, saí da faculdade e consegui meu primeiro emprego em finanças. E como o salário era bom, eu tinha mais dinheiro para gastar com coisas erradas. Pulei de cabeça na vida noturna de bares e clubes, e foi lá que descobri drogas mais pesadas, como o êxtase. As drogas me davam uma confiança estimulante, que por sua vez me ajudava a fazer mais amigos mais rapidamente. Entre eles estavam traficantes de drogas, e acabei começando a vender êxtase através de um deles. Depois de ver quanto dinheiro eu podia ganhar com o tráfico, decidi que queria continuar fazendo isso como um trabalho extra. E assim comecei a vender drogas com mais frequência e ampliar o meu círculo social. Eu pensava que esse estilo de vida e a empolgação que eu sentia com a popularidade eram a chave do prazer. A melhor parte era que eu me sentia totalmente no controle, como se nada ou ninguém pudesse me derrubar. Embora eu estivesse vivendo duas vidas completamente diferentes, eu achava que a vida era ótima. Senti-me como se tivesse conseguido o equilíbrio entre trabalho e diversão, e estava ganhando dinheiro com ambos. Mas quanto mais dinheiro eu ganhava, mais parecia que não era suficiente. E com um desejo crescente de ter mais dinheiro, encontrei nos jogos de azar o meu próximo grande empreendimento. Instantaneamente, eu fiquei viciado. Minhas apostas começaram pequenas, mas quanto mais eu me afogava naquele mundo, mais fundo eu queria mergulhar. Minhas apostas cresceram exponencialmente, e antes que eu me desse conta, me endividei até o pescoço, e as dívidas sugaram a vida de mim. Mesmo assim, acredite se quiser, eu não conseguia parar. Eu acreditava que precisava jogar mais para ganhar dinheiro e assim sanar todas as perdas que estava gerando. Isso também significava que eu tinha que vender mais drogas e explorar outros caminhos para conseguir dinheiro. Mas o problema com o vício é que ele não respeita limites. E eu já havia ultrapassado todas as minhas próprias barreiras de proteção há muito tempo. Os efeitos de meus vícios começaram a causar rachaduras na vida de aparências que um dia eu tinha mantido tão bem. Meus colegas de trabalho começaram a perceber que as coisas estavam estranhas e eu me tornei irreconhecível para minha família. Meus pais estavam extremamente preocupados com as minhas escolhas que lhes causavam dor e ansiedade.
Até mesmo a casa de minha mãe e meu padrasto foi invadida em mais de uma ocasião quando policiais e funcionários da alfândega tentaram localizar as drogas que eu transportava. Então, com 20 e poucos anos, fui pego e preso por porte de êxtase e maconha. Acabei não sendo encaminhado para a prisão e somente levei uma multa. Mesmo assim, minha vida continuava desmoronando e eu não conseguia parar. Os ciclos viciosos das drogas e do jogo não me deixavam escapar daquele loop de péssimas escolhas. Escolhas que me transformaram em um viciado em heroína aos 23 anos de idade. Comecei rapidamente a perder tudo. Cada uma das minhas conquistas ia desaparecendo diante dos meus olhos. Perdi meu emprego, minha casa, quaisquer amizades decentes que eu ainda tinha e ainda mais dinheiro nos jogos. Cerca de R$900 mil. Eu estava usando heroína e também fornecendo-a a outras pessoas. Para todos ao meu redor, parecia que não havia mais esperança para mim. Bem, todos, exceto meus pais. Cheios de fé, eles acreditavam que um dia Jesus me resgataria e me libertaria. Olhando para trás, fico imensamente grato por eles não terem desistido de mim. Em 2002, acabei em um lugar onde usuários de crack se aglomeravam e viviam em torno de satisfazer seu vício. Aquele ambiente externo era tão ruim quanto o que estava acontecendo internamente em mim. Agora eu também era viciado em crack e odiava quem eu era e o que eu tinha me tornado. Mas eu não sabia o que fazer ou a quem recorrer, e para piorar a situação, eu devia dinheiro a outro traficante. Com uma semana para pagar e a ameaça de violência pairando sobre minha cabeça, eu estava desesperado por uma solução. Em meu desespero, decidi contrabandear drogas para Guernsey, pensando ingenuamente que não seria pego. Mas meus planos foram desfeitos quando fui encontrado com os pacotes de heroína, cocaína e crack no aeroporto. Fui preso e, eventualmente, condenado a 4 anos de prisão. Estava preso, isolado e sozinho. Havia perdido minha liberdade e minha vida tinha sido virada de cabeça para baixo. Contudo, ironicamente, a prisão se tornou lugar onde, no final das contas, eu encontrei a verdadeira libertação. Com mais tempo em minhas mãos e sem ter para onde ir, eu me encontrava pensando e refletindo muito mais. Pude me reconectar com a minha família e mostrar-lhes sinceramente o quanto me sentia arrependido por toda a dor que lhes causei. E seu perdão significou tudo para mim. Tanto minha mãe quanto meu pai continuaram a orar por mim. E um dia minha mãe me pediu para fazer algo simples, mas poderoso: dar a Jesus uma oportunidade de mudar minha vida. Eles começaram a me enviar livros de testemunho cheios de histórias incríveis de pessoas cujas vidas foram miraculosamente resgatadas, restauradas e renovadas por Jesus. Surpreso com a transformação que muitos desses livros relatavam, eu me perguntava como um Deus invisível poderia causar uma mudança tão tangível. Ao ler cada história e refletir sobre cada mensagem poderosa de redenção, comecei a me perguntar se esse Jesus era realmente verdadeiro e tudo o que diziam que ele era. E se sim, será que ele poderia ajudar alguém como eu, apesar de tudo que eu tinha feito? Sem dúvida, havia algo acontecendo em meu coração. Era como se Deus estivesse falando comigo e dizendo: Rodrigo, as histórias que você está lendo nestes livros também podem ser sua realidade. Pela primeira vez, comecei a considerar Jesus e decidi que, se ele fosse real, eu queria conhecê-lo. Com estes pensamentos correndo pela minha mente, passei a noite acordado. Sozinho no silêncio e no frio da minha cela de prisão, decidi testar se Jesus era realmente tudo o que tinha lido sobre. Então, ajoelhei-me no chão e coloquei minhas mãos sobre minha cama. Pela primeira vez eu orei.
Gritei em alta voz: Deus, se você é real, eu quero saber. As palavras que brotaram de minha boca vieram do fundo de minha alma. Me sentei ali e me arrependi, pedindo ajuda, perdão e restauração. Enquanto orava, comecei a sentir um amor como nunca havia experimentado antes. Foi um amor que inundou meu coração, preenchendo as rachaduras da minha alma com consolo e paz. Senti que estava vivenciando aquelas experiências sobre as quais havia lido repetidas vezes em todos aqueles livros. Naquela noite, um milagre aconteceu em mim. Ao convidar Jesus para entrar em meu coração, tive certeza de que Jesus era realmente o Filho de Deus. E eu sabia que meu futuro seria diferente porque, pela primeira vez, eu tinha esperança. No dia seguinte, peguei a Bíblia que havia em minha cela e eu nunca tinha aberto. Enquanto mergulhava nas páginas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e depois João, era como se uma lâmpada tivesse sido acesa. Todas as coisas que eu havia lido e ouvido minha família falar finalmente fizeram sentido. Entendi que Jesus é real, que Ele é bom e me ama, e encontrei nele o Salvador de que tanto precisava. Embora Jesus tenha trabalhado meu coração de forma crucial enquanto eu estava na prisão, eu sabia que ainda precisava de apoio adicional. Depois de falar com a minha família, decidimos que o mais sábio seria eu ir para uma clínica de reabilitação administrada por cristãos após minha saída da cadeia. Felizmente, me ofereceram um lugar em uma clínica assim e me mudei para lá no dia 1º de junho de 2004. O dia em que me mudei foi o dia que decidi dar a Jesus 100% de mim e comprometer a minha vida a segui-lo. A partir de então, vi uma mudança acelerada em todos os aspectos possíveis. Lenta e consistentemente, no ambiente certo e com as pessoas certas, comecei a reconstruir minha vida com Jesus no centro. Assim como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, em Cristo eu tinha me tornado uma nova criatura. Eu havia crucificado o velho homem, o eu que perseguia drogas, dinheiro e poder e os deixava governar minha vida. E eu me tornei um novo homem, um novo eu. Toda a minha família e amigos e muitos daqueles que me conheceram durante aquele tempo de minha vida viram essa transformação milagrosa. Eu acabei trabalhando para uma fundação chamada The Lighthouse por 4 anos, prestando apoio a outros homens que haviam saído da cadeia. Conheci minha esposa na igreja que passei a frequentar e hoje estamos casados há 16 anos. Vi Deus restaurar meu relacionamento com minha filha mais velha, que eu não via há alguns anos, e em 2017 minha esposa e eu adotamos uma menina que trouxe muita alegria ao nosso mundo. Ela é um verdadeiro presente do céu. Tenho tido o privilégio de trabalhar para a organização Cristãos contra a Pobreza por mais de uma década, onde vi dezenas de milhares de pessoas se libertarem das garras das dívidas e encontrarem uma nova vida em Cristo. E estes são apenas alguns dos incontáveis milagres que tenho visto Jesus orquestrar em minha vida, cada um provando que Deus realmente transforma caos em uma mensagem de esperança para o mundo perdido. 10 anos após ter saído da prisão, escrevi um livro chamado The Real Deal, que coloca meu testemunho em palavras. Meu livro está em mais de 80% das prisões do Reino Unido, e eu o escrevi para mostrar aos outros, dentro e fora da prisão, que a verdadeira esperança e cura podem ser encontradas em Jesus Cristo. Sei que minha história trouxe esperança a muitas pessoas, e por causa dela posso falar com os prisioneiros, até mesmo na cadeia onde um dia eu estive, e contar-lhes como eu fui transformado. Hoje, quando olho para a minha vida, sou constantemente lembrado de que Deus abre portas que ninguém pode fechar. Como o apóstolo Paulo, minha vida já esteve em um caminho de destruição. Mas quando encontrei Jesus,
Minha jornada foi radicalmente mudada. E de repente, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, me levou pelos trilhos certos, e por suas mãos tudo foi restaurado. Jesus levou os destroços da vida que eu havia construído, e por sua misericordiosa bondade, Ele a substituiu por maravilhas. Ele me mostrou uma graça como nenhuma outra e me ensinou a viver novamente. Eu não sei como está a sua vida hoje ao ouvir a minha história. Talvez você ou alguém que ama esteja preso ao vício e sua vida esteja precisando de um milagre. Ou talvez você se sente perdido, quebrado ou sem esperança. Por favor, não desista. Continue aguentando firme, clame a Deus e o busque de todo o coração. O mesmo Deus que fez um milagre na vida do apóstolo Paulo e o mesmo Deus que fez um milagre em minha vida, pode fazer um milagre por você. Nenhuma pessoa, em nenhuma circunstância, está fora do alcance do amor de Deus. Ele pode resgatar qualquer vida e, com a sua sublime graça, reescrever qualquer história.